Isso é a prova que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do reino pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fizeram com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses 1:5. Para você que acabou de cair de paraquedas aqui, isso é uma série completa onde a gente está estudando, gente, ali selos, trombetas e taças, já na parte 3. E é claro, é um estudo maior. Se você ir na descrição do vídeo e clicar em assistir todos os episódios, você vai ter acesso à série completa, onde a gente está estudando escatologia, que quer dizer estudos do final dos tempos. A gente já falou sobre os inimigos de Israel, rumores de guerra, princípio das dores, apostasia e perseguição, terremotos, desastres, falsos profetas, a grande tribulação, o anticristo, selos, trombetas, e agora a gente está aqui entre as taças, né, de Deus e entre as trombetas. Acabamos de sair das trombetas e vamos aqui para esse meinho. E nesse meio, gente, existe algo aqui interessante, né? Antes de mais nada, se inscreva no canal, marque o sininho para receber todas as notificações e deixe seu comentário o que você está achando dessa série. Porque aqui eu não falo segundo a minha opinião, mas o que está escrito segundo a palavra de Deus. A Bíblia, gente, aqui é a sua célula online para estudos bíblicos. Bom, entre as taças e as trombetas, ali no meinho, eu tenho ali falando sobre a mulher e o dragão. Ali é visto no céu um grande sinal, que eu vou mostrar para vocês aqui, que fica em Apocalipse 12, do 1 ao 2. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal, era uma mulher, o seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela estava usando na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, Apocalipse 12, do 1 ao 2. Bom, o que é a mulher? A mulher, né, bem direto ao ponto, representa Maria, que é a mãe de Jesus. Alguns dizem que é o povo de Deus, e Israel do Antigo Testamento, e a igreja do Novo Testamento. Então ela tem alguns significados simbólicos. A imagem da mulher com a coroa das 12 estrelas pode remeter, gente, às 12 tribos de Israel, né? E também os 12 apóstolos. Se você observar bem ali em Apocalipse, você vai observar que existem 24 tronos. Pode representar as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Mas vamos continuar. Outras interpretações mais reformadas, o que elas dizem sobre isso? Diz que a mulher representa o povo fiel de Deus ao longo da história, tanto Israel, que gerou o Messias, quanto a igreja que continua atualmente, agora mesmo na missão, que sou eu e você que crê em Jesus. Bom, e apareceu no céu outro sinal, era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Apocalipse 12, 3. Olha que interessante, gente. Surge também nessa visão dragão. Quem é esse dragão? Bom, o dragão você já percebeu que é Satanás, né? O que é esses 7 chifres, esses 7 chifres na cabeça dele? E o que simbolizam isso? Simbolizam reinos e autoridades, né? Ou seja, são pessoas importantes, são reinos importantes, são autoridades. Também pode simbolizar principados. Provavelmente ligado aos impérios humanos opressores. Aqui, gente, eu coloquei humanos opressores, mas olha, vamos observar que Jesus diz que quem é o príncipe desse mundo? Você pode observar quem é o cara que chamou Jesus lá na hora da tentação e falou, ó,
isso aqui me foi dado, eu posso dar a quem quiser. Eu te dou a ti se você me adorar. E mostrou todos os reinos do mundo. E o recurso principal, que é quem? As pessoas, as almas que são extremamente valiosas. Então, quem reina nesse mundo e quem é o príncipe desse mundo é Satanás. E vamos continuar. E com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Quem são essas estrelas? São os anjos. Satanás, ele tinha acesso total ao Altíssimo. Ele era um anjo que ficava ali, ó, na mais alta autoridade, ali junto com o Altíssimo. Então todos os anjos confiavam nele. Mas ele se rebelou. E quando ele se rebelou, ele foi orgulhoso, se viu acima de todos e queria colocar o seu trono acima do Altíssimo. Ele convenceu um terço dos anjos, que aqui simboliza isso, né, que são os anjos, a se rebelarem também contra Deus. E acontece algo mais adiante, vai acontecer uma guerra. Depois parou diante da mulher. A mulher, gente, representa o povo de Israel, representa a igreja, representa, né, a Maria, grávida, a fim de comer a criança. Quem é a criança? Jesus. Logo que ela nascesse, então a mulher deu à luz a um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus, o seu trono. Quem é a criança? É Jesus. Jesus vem, né, prega o evangelho, morre pelos nossos pecados, ressuscita e volta para Deus. E agora ele está se preparando para voltar. E aí, gente, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali será sustentada durante 1260 dias. Bom, gente, você vai observar aqui que eu coloquei uma imagem representativa, né, dessa guerra, né, que está acontecendo, que aconteceu no céu, essa guerra espiritual. Você vai ver também Daniel, quando Daniel estava fazendo aquele jejum lá de 21 dias para aguardar a resposta de Deus, que houve uma guerra para os anjos passarem aqui para trazer a mensagem para Daniel. Quando o anjo veio trazer a mensagem, ele falou: ó, Deus te ouviu no primeiro dia. Mas quando eu vim, o príncipe da Babilônia não me deixou passar, então tive que chamar Miguel para que combatesse ele, para que eu passasse. Então, olha o que acontece quando você ora, quando você faz jejum. Então, gente, olha isso aqui. Então, o que significa esse deserto? Esse deserto é um lugar para onde a mulher foge e representa o cuidado e a proteção de Deus, mesmo em meio à perseguição. Você vai ver que ali ele diz que a mulher, se eu voltar aqui, ela será sustentada durante 1260 dias. Você vai ver que lá em Apocalipse, Deus, ele protege o seu povo durante 3 anos e meio, porque quando o inimigo das nossas almas, que ele é inimigo nosso, não é de Deus, se Deus assoprar, ele é destruído, né? Ele é inimigo nosso, ele quer levar o máximo possível das pessoas junto com ele para condenação, para destruição. Ele vem para a terra e ele vem furioso. E esse inimigo, gente, ele vai combater contra o povo de Deus. E o representante dele, que é o anti-messias, vai assinar um acordo de paz. E quando ele assinar esse acordo de paz, haverá paz durante 3 anos e meio, né? Você vai ver isso lá nas 70 semanas de Daniel, a gente já falou sobre isso aqui. E 3 anos e meio de uma perseguição ferrenha contra o povo de Deus. E Deus vai guardar o povo dele no deserto. Também simboliza o tempo da igreja na terra, tá, gente? Que é protegida por Deus e os ataques espirituais. Depois houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Olha lá a guerra, gente, acontecendo. Isso é uma guerra espiritual. Houve essa guerra. E aí o que acontece, né? Aconteceu essa batalha no céu. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? 1/3 dos anjos, né, foi ludibriado por Satanás. Né? Ele conseguiu convencer ele a se rebelar contra Deus. Então Miguel,
que é o general, o arcanjo de Deus, o general do exército do Senhor, você vê isso lá em Josué, ele combate, né, Satanás e seus anjos. E olha o que acontece, né? A batalha no céu, Miguel e seus anjos expulsaram Satanás do céu. A queda de Satanás marca o início da fúria dele contra a humanidade, especialmente contra os fiéis, né? Quem é fiel à igreja, quem é fiel a Jesus, né? Fiel ao nosso Criador dos céus e da terra. Então, Satanás desce na terra e começa, né? Já começa enganando Adão e Eva, já começa, gente, perseguindo mesmo, ele desce furioso. Mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Ou seja, Deus expulsou ele lá da sua presença. Eles perderam, gente, toda aquela autoridade, toda aquela glória de ficar perto de Deus. Imagina, tá trabalhando ali com Deus, com o Altíssimo, gente, e se rebelar contra o Criador. E aí o Criador expulsaram o diabo e seus anjos, né? O enorme dragão foi lançado fora do céu e ele é aquela velha cobra chamada o diabo ou Satanás. Quem é a cobra que engana a Eva? Né? Satanás. Que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Quem é o príncipe desse mundo? O que você vê nesse mundo? Você vê o mal nesse mundo sendo exaltado e o bem sendo perseguido. Ele foi jogado sobre a terra e seus anjos também foram jogados junto com ele. Apocalipse 12, 8 ao 9. Você vai ver que sempre tem aqui o versículo para você ir lá, pegar a sua Bíblia, ler, verificar se realmente o que eu estou falando aqui é real. Sempre confira na Bíblia, gente, porque tem tantas vozes na internet, muitas vozes por aí. Então o que eu estou falando aqui para vocês, eu coloco o versículo, que é para você ir lá e conferir, né, se realmente o que eu estou falando está certo, se realmente o que eu estou falando é compatível com a palavra de Deus. E aqui é na versão NTLH, né, da sua Bíblia. Tem várias versões da Bíblia e essa é uma versão mais fácil de entendimento, né? Mas é bom você sempre ler a palavra de Deus em várias versões da Bíblia. Então vamos lá, continuando, você vai ver que isso aqui representa, eu coloquei uma imagem ilustrativa, né, que foi gerada, e você vai observar por IA que aqui, ó, é as portas do céu e eles são lançados, né, e eles já perdem aquela glória, né, aquele corpo bonito de anjo, aquela glória celestial e jogados na terra, né? E aí, então, ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. E realmente, gente, é só Jesus que tem autoridade, como você viu ali nos selos, trombetas, que para abrir os selos, né? A partir dessa autoridade começou a vir, né, o castigo de Deus sobre aqueles que não querem saber de Deus, sobre aqueles que perseguem a igreja, sobre aqueles que só querem fazer o mal, sobre aqueles que só querem ser iníquos, ou seja, não quer saber, quer cometer aquele pecado, sabe que é errado e continua cometendo o pecado. É a iniquidade do que Jesus fala: apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus, isso aqui é muito importante, gente, ó, ele ficava acusando o tempo todo o povo de Deus. Você não vê? Não vê aquele ali, ó? Aquele ali diz que é teu servo, ó. Tá vendo pornografia. Ó, aquele ali, ó, é o teu servo, tá falando mal dos outros. Ó, aquele ali é o teu servo, tá roubando. Aquele ali é o teu servo, tá fazendo coisas erradas. Então você tá vendo que esse acusador, ele foi tirado, né, lá da presença de Deus, né? Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite. Imagine, o tempo todo falando: ó, tá vendo? Aquilo ali, ó, tá vendo? Tá vendo? Você diz que você fica falando que essa criação, esses homens, os homens que você fez é bom, tá vendo? Olha aí. Olha o que você criou, o que está fazendo, está se rebelando contra você. Então ele foi jogado fora do céu. Você vai ver em Apocalipse 12, 10. E você vê isso, né, também acontecendo em Jó. Os anjos se apresentaram na presença de Deus ali, e ele chegou, né, para se apresentar também junto com os anjos. E aí, o que acontece? Deus fala: você não viu ali meu servo Jó, tão justo, diante de todos? É claro, você dá tudo para ele. Então você vai ver ali acusando o tempo todo apontando, o tempo todo gerando, fazendo o que o diabo veio
para fazer na terra matar, roubar e destruir. Mas continua. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Ou seja, só por meio de Jesus que derrota o inimigo. Só através de Jesus que você é salvo. Só existe um único caminho para ser salvo. E o único caminho, é verdade, a vida, é o nosso Rei e Mestre Jesus, o Filho do Criador dos céus e da terra, que mandou ele para morrer pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para que a gente chegasse a Deus, para nos se reconciliar com Deus através do seu sangue. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Esse aqui é quem anunciou a mensagem, gente. Muitos anunciaram a mensagem e até hoje anunciam e são mortos, só que a mídia não divulga. Portanto, o céu e todos vocês que vivem nele alegram-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Ou seja, você vê que o príncipe desse mundo, que é Satanás, está agindo o tempo todo e ele corrompe as pessoas por 3 meios, né? Ele corrompe a pessoa pelo o poder, pessoas que querem poder, pela cama, né? Pessoas que só procuram a vida sexual, a carnalidade, né? Então a arrogância, a soberba, né? Ele investe nas pessoas nisso para corrompê-las, né? Então você vê que isso é sequencial. Na palavra de Deus mostra isso. E por que Satanás caiu? Pelo orgulho, né? Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz ao menino. Agora, gente, essa mulher que está no deserto, está sendo perseguida é quem? São o povo judeu e os cristãos. Porque pode prestar atenção tanto que o povo judeu, se você ler a história do povo judeu, ao passar dos anos, o quanto ele foi perseguido, porque é através dos judeus que vem a salvação. Eles, né, Jesus vem a partir dos judeus. Jesus começou a anunciar o evangelho ali para quem? Para os judeus. Nós somos os galhos enxertados na oliveira, que é o povo de Deus. Então, gente, Israel é o primogênito de Deus. Não adianta querer excluir Israel e falar, não, é só a igreja, é só os cristãos. Não, o povo de Deus vai acordar quando esse inimigo das nossas almas sentar no templo e falar assim, sabe aquele Messias aí que vocês tanto falam, que ia vir para vocês? Sou eu sou Deus. Aí o cara fala isso, pronto. Os israelitas, o povo hebreu, o povo judeu, vão acordar e falar, pô, não é você, o Messias já veio e tá para voltar. Aí eles abrem os olhos. Então, gente, Deus não esqueceu do seu povo. Mas, porém, a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio. Aqui agora está dando literalmente ali os 3 anos e meio de paz e os 3 anos e meio, né, de perseguição. Alguns dizem que ela será sustentada durante 3 anos e meio, alguns dizem que é arrebatamento, né? Alguns dizem que ela será protegida ali, mas aqui está dizendo literalmente, né, que ele vai ser guardada, protegida durante 3 anos e meio. Não tem um arrebatamento aqui. Aqui está literalmente dizendo aqui, ó, vai estar no deserto, vai ter calor, vai ter falta de água, falta de alimento ali, mas Deus vai guardar, Deus vai proteger, vai estar num lugar inóspito, mas Deus vai proteger. Livre do ataque do dragão, Apocalipse 12:14. Então você vai vendo ali que o dragão ele faz de tudo para perseguir o povo de Deus, né? Vai perseguir o povo de Deus. Então o dragão lançou água da boca como se fosse um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Então você vai ver aqui em Apocalipse 12:15 uma representação de um dragão jogando a água aqui, e essa água chegando aos pés da mulher. Mas olha o que Deus faz. Aqui é a imagem que representa isso.
Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. Ou seja, continua a proteção de Deus sobre a igreja, sobre o povo de Israel, sobre os seguidores de Jesus. Nós que seguimos Jesus, né? Então, você, os gentios que foram enxertados na oliveira, os galhos enxertados no tronco, que é Israel. Imagine quando Israel abrir os olhos e se voltar para Deus. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na beira da praia. Então ele perseguiu e persegue até hoje, né? Então você vai ver isso em Apocalipse 12, do 17 ao 18. Bom, em resumo, a mulher e o dragão é uma poderosa representação, né, da batalha, o conflito entre o bem e o mal, focando na vinda do Messias e na proteção divina ao seu povo e na batalha entre Satanás e os seguidores de Jesus. Então você vai ver que quando você faz jejum, quando você ora, quando você busca a Deus, há uma batalha. Você vê isso em Daniel, no mundo espiritual. Paulo também fala que a nossa batalha não é contra as pessoas, mas contra principados, espíritos imundos que andam sobre as alturas do céu. Nossa batalha é contra os espíritos. Então você pode observar que essa mensagem da mulher e o dragão, né, ela tem um foco principal na vitória de Deus contra o mal. Satanás já sabe que ele é derrotado, né, e já é assegurada a vitória de Deus. Satanás é o inimigo derrotado, mas ainda ativo no mundo agora. Ele é ativo. A igreja e os fiéis estão sob ataque, mas são protegidos por Deus. Jesus é o verdadeiro rei e salvador, nascido e enviado por Deus. Gente, só é salvo através de Jesus. Jesus é a água da vida. Quem beber dessa água nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. Quem comer desse pão viverá. Quem beber do sangue de Jesus será salvo. Então você pode observar que ele, inclusive na Santa Ceia, explica isso. Fazer isso em memória de mim. E esse pão representa o meu corpo que será entregue por vós. Esse vinho representa o meu sangue que será derramado por vós. Mas vamos lá ver o que Paulo fala sobre isso, né? Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos, 2 Tessalonicenses do 1, 9 ao 10. E continua, e é por isso que sempre oramos por vocês. Paulo orava pelas igrejas, Paulo orava pelos seguidores de Jesus, nós, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Ou seja, tem que ser merecedor. A palavra de Deus diz que existem dois caminhos. Um é largo e espaçoso, que leva à condenação. O outro é estreito e apertado. E também diz que há caminhos que para o homem parecem justos, mas no fim levam à morte. Pedimos também que ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem. Aqui não está falando desejo de carro, de Ferrari, de ser bilionário. Não, de fazer o bem. Porque, a gente, imagine, essa riqueza desse mundo que você tanto vê, que as pessoas tanto lutam para ter, está marcada para destruição. Você vê em selos, trombetas, tudo sendo destruído.
Você vê, inclusive, lá no sexto selo, os poderosos da terra gritando: montes caiam entre nós. E olha, eles estão escondidos entre as rochas, o que que é? Os bunkers, pedindo para que os montes e as pedras caiam sobre eles, para esconder da fúria do Altíssimo e do Cordeiro. E aqui você vê que Paulo está falando aqui, ó, que realize todos os desejos que vocês têm de fazer o que? O bem. E complete o trabalho que fazem com fé. Ou seja, é preciso ter fé. Sem fé, você não crê na palavra de Deus. Sem fé, você não crê que Jesus veio, morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e vai voltar com todo o seu exército de anjos, onde todo olho verá, todo joelho dobrará diante do retorno de Jesus. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês. Aqui existe assim, ó, comportamento. Aqui está mostrando, Paulo, que o nosso comportamento é um testemunho. E vocês serão elogiados por ele. Imagine ser elogiado por Jesus, gente. Olha que glória, pelo bom testemunho. Por meio da graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, graça é um favor imerecido. A palavra de Deus diz que não é pelas obras ou por nada que a gente faça que a gente será salvo. É um favor imerecido, é pela graça, é por crer em Jesus. Porque só há um caminho para ser salvo. E esse caminho se chama Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que avaliarmos a nós mesmos para ver se estamos preparados para pisar na rocha dos séculos, que é quando Jesus voltar. Se ele voltar hoje, você se considera salvo para ir com Jesus para a vida eterna? Porque essa vida é passageira, é como um sopro. Então, vigie. Todos nós temos que vigiar diariamente, porque a nossa luta é constante. E não é contra pessoas, como eu já falei para vocês. Então, gente, continua no próximo episódio. Esse estudo aqui está sensacional. A gente está ali, ó. Aqui é um resumo para você dar pausa e ler tudo que eu estou falando. A gente está, depois de selos e trombetas, a gente está depois que finalizou ali as trombetas, a caminho das taças. A gente está falando ali da mulher, né? Da mulher, você pode observar, e o dragão. E o que representa isso, né? Então, você está estudando aqui escatologia, que é os estudos dos fins dos tempos. E de uma maneira que você entenda, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum de teologia. E isso segundo a palavra de Deus. Então eu peço que você se inscreva no canal, marque o joinha, marque o sininho, porque isso aqui é uma célula online. Esse canal existe puramente para te servir. E toda honra, toda glória ao Criador dos céus e da terra e nosso Rei Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus venha reinar na sua vida, no seu trabalho e na sua família. Eu te vejo no próximo episódio.